Olá, meu nome é Joana, eu sou pedagoga, terapeuta familiar sistêmica e hoje estou aqui com uma convidada muito especial, que ela é especialista em educação inclusiva. Ela faz assessoria para as escolas e é coautora neste livro aqui, Vamos Revolucionar a Educação? Juliana Braga. Ai, que delícia essa conversa que a gente vai ter sobre um tema muito especial e quero te dar as boas-vindas. Obrigada, estou muito feliz. É um prazer estar aqui conversando com você, Jo. Eu acho que é um tema muito importante que a gente precisa falar sempre. Está em alta agora, mas precisa de mais conhecimento na área, né? A gente precisa falar mais, a gente precisa se dedicar mais a essa parte da educação inclusiva, no Brasil, principalmente. E você disse algo assim, né? Está em alta agora. Eu estou na área da educação há 20 anos, dentro ali da sala de aula, como professora polivalente. Sim. E olhando para trás, não era um tema que há muitos anos atrás falava-se muito sobre. Mas agora a gente tem muita informação. Muitas pessoas ainda dizem, né? Aumentou o número de laudos, todo mundo tem laudo. Mas a gente está passando aí por um processo de transformação. Você que também é educadora, né, há muitos anos, como que você, na sua carreira, chegou, né, nessa especialização de ser uma orientadora de educação inclusiva? Sim. Eu tenho 12 anos de educação. Comecei na sala de aula também, como professora de geografia. E percebi que muitos alunos ficavam para trás. Tá. E aí isso me inquietava demais. Eu precisava saber por que esses alunos não aprendem, por que eles não aprendem da maneira que eu estou ensinando. E aí fui atrás de me especializar. Eu fiz psicopedagogia, então eu também sou psicopedagoga. Vou começar atendimentos também no ano que vem, 2026. E depois da psicopedagogia, que me deu uma boa base, eu acho que isso deveria já estar na grade da licenciatura. Sim. Não é algo, eu vou fazer psicopedagogia e vou ser especialista. Não, isso é básico já. O professor precisa da psicopedagogia para observar esse aluno que não está rendendo o que ele está achando que deveria. Sim. Que está fora da curva, do resto da sala. Então, o que você pode fazer com esse aluno? Porque todo mundo aprende. Só que a gente precisa entender como esse aluno aprende e o que ele vai aprender. Porque algumas coisas talvez ele não aprenda e ele não precise aprender. Então, depois disso, eu fui para a educação inclusiva, porque aí eu senti mais necessidade ainda, depois que eu conheci a psicopedagogia, eu falei, não, mas precisa de mais ainda para a sala de aula. E aí, eu fui para a Prefeitura de São Paulo, onde eu trabalho, e lá eles têm a sala de recursos. E aí, eu comecei a atender na sala de recursos e vi que era a área que eu queria. Porque é ali que eu via o meu trabalho realmente acontecer. Né? Com um indivíduo, um a um, você entendendo qual é a deficiência, o que você precisa fazer com essa criança. Tudo isso foi me dando assim, uma realização profissional. E é isso que eu quero para a minha vida. Falar de educação inclusiva sempre. Sim. E você disse algo muito importante, né? Todo aluno aprende, todo mundo aprende. Então, hoje, o nosso foco são os alunos de inclusão. Mas eu sou professora, você é professora, a gente precisa ter esse olhar mesmo sem nenhum laudo. Sim, né? Exatamente. A gente tem um currículo para cumprir, mas o nosso olhar ali personalizado, individualizado, ele tem que ser para todas as necessidades do aluno. Sim. Não é só depois que você recebe um laudo que você passa a olhar de outra forma. Exatamente. Ou você espera um laudo para fazer diferente. Porque muitos que têm dificuldade de aprendizagem não vão ter laudo de nada. Tão cedo. E precisam, sim, de uma reforma ali no jeito que você vai fazer uma pergunta para esse aluno, no jeito que você vai mediar um conflito, no jeito que você vai expor esse aluno, né, ao que ele vai falar. Então, esse olhar a gente precisa ter na educação, né? Entrou para a educação, precisa ter esse olhar. Exatamente. Não tem como fugir. Se você tiver 15 alunos, 30 alunos ou 40 alunos na sala, vai ter que olhar para cada um, né? É difícil? Muito mas precisa. Difícil. Precisa. Então, quando a gente fala, né, de educação inclusiva, a gente fala sobre diversidade e sobre a escola dar suporte adequado para que todos os alunos possam aprender, possam avançar, garantir
as necessidades individuais de cada estudante, né? Isso. E não é um dever, a gente vai falar sobre a função do professor, mas não é algo que envolve só o professor. Envolve política, envolve cultura, envolve sociedade, envolve família, envolve a pedagogia, né? Então, começou ali há muitos anos a luta pelo direito para que todos os alunos pudessem aprender juntos, sem nenhum tipo de discriminação. Sim. A gente sabe que nem sempre foi assim, né? Há muitos anos atrás, havia exclusão, havia segregação. Sim. Então, não se falava nisso porque esses alunos não estavam inseridos na escola, né? Como que acontece historicamente esse percurso até a gente chegar no que a gente tem hoje? Como que a gente inicia isso? Houve a democratização da escola. Então, chegou num momento onde todos deveriam estudar. E estava na lei, no ECA, que todas as crianças deveriam estar ali. E com um movimento muito lento, as crianças foram colocadas, criaram escolas especiais para as crianças que eles entendiam que não acompanhavam o ritmo das outras crianças. Mas eles perceberam que a criança precisa da convivência social. A escola não é só aprender matemática, química, português. A escola é a escola para a sociedade. Você ensina a criança a ser um adulto que conviva com um grupo de indivíduos. Sim. Onde ele respeite regras, ele respeite tempo, tenha paciência, que ele aprenda a conversar, que ele aprenda a expor ideias, que ele aprenda a se comunicar. Por mais que, às vezes, os professores falem mas eu não tenho que ensinar isso, porque eu sou professor disso. Não, existe a LDB que fala para a gente que a gente tem que ensinar não só o que é o conteúdo de geografia, de matemática, mas existe um conteúdo social, algo que você tem que colocar ali para ele, para que ele entenda como funciona na sociedade. Sim. E a partir disso, quando as pessoas perceberam que esse aluno, quando ele vai para uma escola especial, ele não tem acesso a isso, porque ele fica junto com todos os outros que também têm dificuldades em comunicação, em socialização, em toda essa parte... houve uma luta para que essas crianças fossem inseridas na rede regular de ensino. Tá. E quando houve essa inserção, começaram todos os desafios, né? Porque você tem uma sala com 20, 30, 40 em alguns lugares, e você tem 1, 2, 3, 4, 5 que têm muitas dificuldades. Então, os professores também precisam ter uma estrutura para atender essas crianças, né? Não é só você colocar ele ali, não, agora está democratizado. Não, ele precisa de toda uma ajuda, e o professor também, Sim. de um preparo e de uma mudança no paradigma também, para que ele entenda que ele não está ali só para ensinar aquele conteúdo. Ele está ali para inserir essa criança na sociedade. Sim, porque você só colocar no mesmo espaço físico, você não está garantindo a inclusão. Exatamente. Você precisa ir além. E o seu trabalho tem que ser intencional. Da mesma forma, quando você vai ensinar uma disciplina, é intencional os exercícios que você faz e você sabe o que vai ter na prova, qual é o objetivo de aprendizagem. Para você incluir também precisa de um planejamento. Exatamente. Não é só estar ali. Então, que situações você vai proporcionar para garantir a participação desse aluno, para garantir o envolvimento dele com outras crianças. Quais situações você vai... Coisas simples, né, Ju? Às vezes você vai fazer um trabalho em grupo. Se você tem um aluno de inclusão que ele tem muita dificuldade em se relacionar, em criar vínculos, você não vai falar escolham livremente. Para aquele aluno passar por a situação de ficar de fora, de não ser chamado. De uma exposição. Não, você vai pensar numa dinâmica... Para escolher grupos. Para escolher grupos. Então, isso. são detalhes que a gente, que é professor, precisa cuidar. Sim, e precisa estar preparado, precisa fazer um curso sobre educação inclusiva. Hoje também isso não é mais algo, eu fiz um curso, isso é pré-requisito. Sim. Todas as salas vão ter crianças com deficiência, então você precisa se preparar. Não dá mais para você falar, mas eu não fui preparado. Você precisa se preparar. Eles estão aí, eles não vão embora mais, né? A lei já veio e já mostrou para a gente que eles vão estar com a gente. Como atendê-los? Então, dentro do curso de educação inclusiva, você vai aprender que você precisa entender a barreira desse aluno. Sim. E a barreira não é sobre ele. A barreira é do ambiente.
O que não deixa ele aprender? Então, por exemplo, ele não se comunica verbalmente. Então, como eu posso ensiná-lo a se comunicar para que ele consiga aprender o que eu estou ensinando? Sim. Então, é um trabalho anterior ao conteúdo. Claro. E é trabalho do professor. Não tem como a gente falar que não é parte dele. E não dá para a gente fechar os olhos para isso. Eu acho que em nenhuma profissão, né? Você vê um médico, ele está ali há anos, né, formado, atendendo naquela especialidade dele. Sim. Ele continua estudando o tempo todo. Exatamente. Porque ele se especializou, mas as coisas mudam, descobrem-se outras coisas, né? A gente tem aí a tecnologia que os professores, né, na marra, foram obrigados. Sim. Com a pandemia. Todo mundo teve que aprender, querendo, não querendo, gostando, não gostando. Sim. Todo mundo que continuou dando aula foi obrigado a aprender. Sim. Novos recursos e novas ferramentas. E falar de inclusão não dá mais para fechar os olhos e falar, não é minha área. Exatamente. Nem enquanto professor, nem como cidadão. É, como sociedade. É como sociedade, é uma questão de ética, é uma questão do seu papel no mundo. Sim. Você, como cidadão, você pode não querer ser professor e está tudo bem, mas em qualquer lugar você vai se deparar com essas pessoas. Com essas pessoas, e você precisa saber lidar, né? Você precisa saber se você ajuda, se você não ajuda. Teve uma vez que eu estava no mercado com meu marido, né? E com a minha filha piquititica. E tinha uma criança atípica que estava extremamente nervosa em um dos corredores, né? Então, ele era um menino que devia ter ali seus 10, 11 anos. E ele teve uma crise no meio do mercado. Que é muito comum. Que é muito comum. Né? E a mãe estava sozinha. Então, ele gritava e a mãe tentava se aproximar. Ele batia na mãe. E aí, meu marido, imediatamente, falou assim, não, vamos passar desse corredor. Vamos para o próximo. Porque aí você via as pessoas, ninguém queria entrar naquele corredor. Porque as pessoas não sabem o que fazer. Sim. E tá certo, é melhor não fazer nada do que chegar, de repente, mexendo na criança. Isso. Ou fazer uma coisa que não se deve. E tudo bem, passamos de corredor. E aí, quando eu vi que ele parou de gritar e de tentar bater, que ele ficou só sentado e a mãe ao lado, eu fui até lá. E aí eu falei para a mãe, você precisa de ajuda com suas compras? Você quer que eu pegue algo para você enquanto você está aqui? Nossa. Porque, obviamente, eu não tinha como ajudá-lo, porque é uma criança que não me conhece, que não tem vínculo nenhum comigo. Exato. Eu jamais seria invasiva de fazer algo, né, em relação à criança, mas era uma mãe a situação. Que estava sozinha. Eu não sei se ela precisou ir para o mercado, pegar uma coisa que era extremamente importante, urgente, e, de repente, ela não ia conseguir porque o filho dela teve uma crise. Sim. Então, eu não fiz isso porque eu sou professora. Eu fiz isso porque eu sou cidadã. Exatamente, porque você é um ser humano e você viu o outro ser humano com uma necessidade. Entendeu? Ninguém me contou isso nem na faculdade, nem em pós, nem em curso. Não, isso é uma questão de senso, de você olhar para o outro e falar, deixa eu ver se eu consigo ajudar de alguma forma. Exatamente. E não apontar o dedo, né? Julgar, falar, ela vem com ele pelo mercado. Às vezes você não sabe a vida dessa mãe. Gente, tem que ir, porque é uma pessoa indo no mercado com o seu filho. Isso. Né? É por isso, a lei, ela garante esse direito a todos. A todos, independente se vai entrar em crise, se vai ter um surto, se não vai. Sim. Então, o ambiente a gente precisa estar preparado, né, para essa parte da sociedade. Porque hoje a gente fala das crianças, mas a gente tem uma geração de adultos aí que não foram olhados, que passaram por muitas questões e que hoje sentem o quanto isso foi prejudicial para eles, porque não houve esse olhar. Então, hoje você tem adultos com laudos tardios que hoje falam, era por isso que eu sentia isso naquele momento. Então, precisa desse olhar, gente. Não tem mais como a gente fugir disso. E você fala assim, antigamente não tinha. Não tinha porque não procurava. Eles sempre existiram. E, na verdade, não é uma receita pronta, né? Que algumas famílias falam assim, porque você lida ali com a família de quem tem uma criança que é atípica e você lida com todas as outras. Sim. Então, às vezes, as outras famílias questionam, mas o que eu falo para o meu filho? Mas tem um nome do quê? Porque esse amigo sempre faz tal coisa. Tem um nome porque ele tem? Eu explico para o meu filho? Eu conto para o meu filho? Sim, você conta para o seu filho como ele lida com as diferenças. Sim. E a diferença ela não está no laudo.
Exatamente. A diferença está no ser humano. As pessoas. Nas contam, pessoas. Né? Se você ensinar ele ter esse olhar respeitoso para o outro, respeitar o espaço do outro, o tempo do outro, ensinar o seu filho a verbalizar, ensinar o seu filho, que é uma criança, que quando ele está numa situação que ele não sabe o que fazer, ele tem adultos, né, falando dentro da escola, ele tem muitos adultos que ele precisa pedir ajuda e falar o que aconteceu, né? E esse adulto vai estar preparado, porque é um profissional para ajudar a resolver. É isso. Então, ensinar o filho a lidar com o mundo e não com um aluno de inclusão. Exatamente. Tirar esse foco, né? Ele tem que lidar com a criança que tem um problema. Não, o problema não está na criança, está na sociedade que não se adaptou a essa criança e muitas outras. Porque a gente teve o censo agora de 2018, era os dados, né? Mas ele saiu em 2024. Agora, no começo de 2025. Que não é pouquinho, é 1% do mundo você tem alguma coisa. Então, a gente precisa ter esse olhar. Não é uma minoria que não faz nenhum sentido, que vai estar trancada em casa. Não, eles saíram para o mundo e a gente vai precisar entendê-los e adaptar o mundo a eles. Porque o mundo não pode ser só de pessoas típicas. A gente tem uma parcela aí muito grande. Hoje você vê em aeroportos, salas, né, para vocês de regulação, que eles chamam, porque aeroporto é um lugar como mercado, muito tenso, né? Muitas filas, muita espera. Então, essas partes já estão se adaptando. E isso não é um favor. E isso é a lei. Aquela pessoa que tem essa necessidade, ela precisa ter um ambiente onde ela consiga viver. Porque... E é isso. E entrou agora, né, no assunto que a gente vai falar sobre leis. Então, nós temos que é para realmente ninguém ter dúvida e ninguém achar que é opcional. A escola escolheu ser inclusiva. Essa escola optou em não ser inclusiva. Não existe mais isso. Não. É lei. É uma lei. Não precisa dizer exatamente quais são as leis, mas assim, o que atualmente a legislação garante de direito para a educação inclusiva? Hoje, as pessoas que queiram procurar, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão. É a base federal para todas as leis estaduais e municipais, tanto da educação como todo o resto. Então, essa Lei Brasileira de Inclusão, ela trata de tudo que essa pessoa que tem alguma deficiência precisa na sociedade. E aí tem a parte da educação. Na educação, está escrito lá, toda escola precisa garantir todo o acesso a qualquer criança com deficiência. Seja a deficiência que for. A criança tem uma paralisia cerebral. Ela é cadeirante e só mexe do pescoço para cima. Ela tem que estar na escola? Sim. Aí existe todo um processo onde você vai conversar com a família, ter uma parceria, ver quais são as outras partes que ela precisa de suporte. Mas a escola precisa entender que o papel dela é receber essa criança. Ela precisa ser trocada. Vai ter que ter alguém para trocar ela. Ela precisa ajuda na hora da higiene e da alimentação. Vai ter que ter alguém para fazer isso por ela. Isso é obrigação da escola. Não é obrigação da família, não é obrigação. Pela lei, a escola precisa dar esse suporte para essa criança. O que ela precisar, precisa ter. Mas ela vai precisar tomar um remédio que é só um enfermeiro que pode fazer. Isso não é mais obrigação da escola. A família precisa ver como que isso vai acontecer. Se vai vir alguém do SUS, se vai ter alguém que ela vai contratar. Mas a parte da criança estar dentro da escola é toda da escola. Ela precisa dar esse acesso. Então, precisa de rampa? Vai ter que ter rampa. Isso. Precisa inclusive o espaço físico, né? Como que a gente entra numa escola e fala... Já bate o olho e fala, não, essa escola aqui, ela realmente atende... qualquer tipo de criança. Mas a gente já tem hoje uma lei da própria arquitetura dos lugares. Para você ter um prédio para funcionar como escola, como shopping, existem já leis onde fala que ela tem que ser acessível. Então, você vai ter que ter rampa, você vai ter que ter elevador, você vai ter que ter aquelas partes grudadas no chão onde uma pessoa cega consegue seguir para saber o caminho, como tem no metrô. Sim. Muitos prédios ainda não têm, mas é lei. Se houver uma denúncia e chegar à fiscalização, isso vai ter que ser feito. Então, para ser um prédio, precisa ser acessível. Isso é o mínimo já.
Aí você precisa entender quais são as barreiras dessa criança. Então, existem alguns tipos de barreira. Então, tem a barreira da comunicação, a barreira arquitetônica. A barreira da comunicação, um exemplo. A criança, ela não fala. E ela aprendeu Libras, foi alfabetizada com Libras. Então, vai ter que ter alguém ali para falar com ela com Libras. Às vezes, um recurso mais tecnológico. Também. Às vezes, a criança vai precisar de um suporte totalmente... Comunicação aumentativa alternativa, que a gente chama. Essa criança vai ter que ter acesso a isso. Não é o professor que deve ensinar. Tem que ter um fono por trás. Precisa ter um profissional ali, um especialista para garantir. Que ensine e que vai à escola ensinar os profissionais que vão usar com ela. Mas, se a criança não tem um fono, e é uma realidade do Brasil, Sim. Né? Os professores, por isso que o professor está muito angustiado, porque tudo bate na escola. Uhum. Então, a criança não tem fono. Ela, sei lá, passa por um fono a cada 2 meses pelo SUS. O professor vai ter que dar um jeitinho ali de fazer essa comunicação alternativa aumentativa, do jeito que dá. Tá. Do jeito que ele achar que ele consegue. Faz lá o quadro de rotina na parede, cola velcro, que é uma coisa que a gente já faz. Uhum. Só que quando a gente fala, tem que fazer pro Joãozinho. Eu vou ter que fazer pro Joãozinho? Entendi. Aí já vira... Tô sobrecarregado. Isso. Mas é uma coisa que, se a gente pensar, a gente tinha que fazer para todo mundo e desde sempre. Sim. Se virasse um hábito, talvez a gente não sentisse tanto essa pressão. Tá. Então, a gente falou da lei, do espaço físico... E aí vem o papel da gestão. A gente está falando do macro para chegar no micro, né? Até para a gente entender que para o professor poder fazer esse trabalho de excelência, ele depende que outras coisas aconteçam também. Então, a escola garantiu o espaço, a escola atende ali todos os pré-requisitos, né? Que é lei. E aí tem equipe de gestão. O que essa equipe, né, de direção precisa fazer para garantir que o professor consiga fazer o trabalho dele, para garantir que o aluno realmente esteja sendo ali... Acesso, né? Tem acesso, esteja sendo visto, incluído, para essa família ficar tranquila de que fez uma boa escolha. O gestor, ele precisa fazer a administração dessa escola como um todo, sempre pensando nessa parte inclusiva, e existe uma lei do Ministério da Educação onde já é colocado que o gestor precisa fazer formações contínuas com toda a equipe desde sempre, não só com o professor. Então, existe uma lei do Ministério da Educação que fala que esse professor e esses educadores, né, que a gente chama que trabalha com a educação como um todo, precisam de formação contínua. Também há uma lei onde as licenciaturas precisam ter essa parte da formação também, talvez até mais específica, mas como são só 4 anos... Já aumentou, né? Era 3, né? Eram 3, aí aumentou mais 1 ano. Mas precisa passar ali, na licenciatura, você ter uma pincelada de cada uma das deficiências que você vai encontrar. Ou, pelo menos, criar um sentido do professor ser pesquisador. Tá. Para que ele veja, esse aluno aqui está desse jeito, como é que eu posso ajudar ele? Porque o professor, igual a gente já conversou, ele não pode esperar o laudo. Sim. Porque ele sempre tem que estar observando esse aluno. É ele que fala para a família. Porque muitas vezes a gente convive muito mais com o aluno do que a própria família. A própria família. Então, a gente precisa falar isso para a família de alguma maneira. Mas voltando no gestor, o gestor precisa garantir formação continuada. No trabalho, fora do trabalho, então, horas de estudo. O professor precisa disso e dentro da lei já existe, né? Uma parte da nossa carga horária tem que ser para estudo. E isso é muito importante nessa área, porque não para, né? É sempre uma coisa a mais. De quando descobriram o autismo, por exemplo, até hoje, já mudou muito. Sim. Tudo que foi falado sobre ele, o que a gente poderia fazer como professor ou como profissional. Então, o gestor precisa garantir essa formação e profissionais adequados, né? Para que esse aluno seja atendido. Dar essa segurança para a família, sempre. Sempre que a família solicitar, responder com a verdade, né? Sempre ser muito claro e objetivo com a família. Não tentar esconder dados nem nada do tipo.
Então, o papel do gestor é esse. Ele tem que fazer esse vínculo com a família e preparar a sua equipe para atender essas crianças. Porque ali, né, o diretor, o coordenador, o orientador, quando a gente fala equipe de gestão, são todos eles, né, que realmente fazem essa ponte, porque cuidam da família, do aluno e dos professores. Né? Então, o professor não pode sentir aquele abandono. Exatamente. Né? Não é quando a gente tem uma questão em sala de aula, isso qualquer questão, tá? Sim. Não é um problema meu. Não. É um problema nosso. É da escola. Esse aluno é da escola, não é do professor. Se eu tenho uma questão ali de aprendizagem de um aluno meu, isso independente do laudo ou não, eu preciso ter suporte então eu vou recorrer ao meu coordenador, ao meu orientador. Exato. Então, esse orientador também sabe que ele tem o suporte da direção. Então, vamos chamar a família, vamos criar uma estratégia, vamos pensar juntos. Eu acho que isso tira um pouco da carga do professor. Sim. E todo mundo ganha. Exatamente. Né? Porque somam-se ali saberes e cada um sabe a realidade da escola que trabalha, porque as escolas têm diferentes condutas e diretrizes. E aí, juntos, ali, essa equipe pensa em estratégias assim, dentro das nossas possibilidades. Sim. Como é que a gente faz para minimizar essa questão, para dar mais qualidade nisso? Às vezes você vai conseguir zerar uma barreira. Uhum. Por exemplo, eu já trabalhei em escolas que existiam ambientes onde a criança não tinha acesso, porque ela era cadeirante e o acesso era só escada. Tá. E houve uma conversa, eu como coordenação de AEE, Atendimento Educacional Especializado, trouxe, porque ninguém percebe. Quando não é com a gente, sim, a gente acaba passando, todo mundo acessa. Eu nunca percebi que alguém não conseguiu acessar. E aí houve, né, essa reclamação da família, falar, mas tem um ambiente que a criança falou que não consegue ir e tal. Qual que é esse ambiente? Aí eu, esse lugar. Então, e aí a gente conversou com a gestão e falamos, olha, esse ambiente precisa ser acessível. Se a sala dela vai... Aí houve um primeiro pensamento, então não vamos fazer nada lá. Falei, não pode ser por aí. Não é tirar todo mundo, né? Exatamente, não é dar não condições. Dar acesso, exato. Porque todo mundo vai falar, por sua causa a gente não pode ir e tal. E não é inclusão. Então, às vezes as pessoas... E não é por ruindade nem nada. Às vezes as pessoas falam, mas é um jeito da gente resolver, então ninguém vai. Não. A gente precisa arrumar a maneira de todos irem. E aí, com muita conversa, depois a gente fez um planejamento, conversamos com outro setor da escola e aí encontramos uma maneira de fazer uma porta para essa criança acessar. E deu certo. E hoje a criança acessa o lugar e está muito feliz, a família ficou muito feliz. Porque sempre eles recebem muitos nãos. Sempre não dá, não consigo, é muito difícil. O filho deles sempre é um problema. Então, quando você consegue acolher essa família e mostrar para eles que o filho dele não vai ser um problema, que a gente vai dar o suporte, eles ficam muito gratos. E é muito bacana você ver. É uma coisa mínima, foi uma porta. Ju, e assim, a gente está na área da educação há muitos anos, mas nós somos mães também. Sim. Então, de forma alguma, é inadmissível a gente passar para a família que o filho dela é um problema. Exatamente. Não é um problema. O problema é não conseguir dar condições e estrutura para incluir todas as pessoas. Esse é o problema. Exatamente. Então, é isso que precisa ser resolvido. É isso. Não a criança. É isso. É a estrutura, são as condições, né? Então, quando a gente chega no papel do professor, muitas coisas dependem de muita gente. Então, para colocar uma porta, como você falou, não é o professor que vai lá. Isso. O professor tem o olhar, conversa com quem precisa, mas depende de outras pessoas para as coisas acontecerem. Porém, tem coisa que só o professor pode fazer. Exatamente. Adaptar o currículo. Adaptar uma prova. Isso é uma grande dificuldade. Entender o que ele precisa fazer. Mas tá bom, eu tenho 30 alunos. Eu preciso fazer 5 provas diferentes. É ele que vai saber o que colocar em cada prova, se o objetivo vai ser o mesmo ou se ele pode mudar aquele objetivo. Então,
o que esse professor hoje, assim, né? Para quem está se formando professor ou para quem já está atuando ali há muitos anos, o que esse professor precisa saber para garantir que ele, de fato, está trabalhando em inclusão? Por quê? Porque a gente, às vezes, tem numa sala de aula, você não está falando de uma inclusão e de uma situação. Você tem 30, 40 alunos, você tem um aluno ou mais. Você tem um autista, você tem um TOD, você tem alguns alunos com déficit de atenção, você tem Sim, diversidades, né? Não é um caso isolado e você precisa cuidar daquele caso. Sim. E o professor, ele também não é especialista, né? Ali em todas as situações. Mas o que ele precisa, que precisa garantir para que ele faça um bom trabalho? Olha, parece que é uma coisa... Nossa, agora ela vai dar a receita do bolo. Agora vai. Mas é uma coisa que já deveria ser o básico para professores. E a gente foi perdendo isso por conta da quantidade de alunos que a gente atende. Mas para você atender bem esse aluno, você precisa conhecer ele. Tá. Essa é a primeira parte. Então, você precisa saber qual é o bichinho que ele gosta, qual é o desenho animado que ele assiste, qual é a brincadeira que ele mais gosta, qual é a cor que, se você colocar na prova, vai chamar a atenção dele. Você precisa entender ele, porque você só vai conseguir adaptar algo para ele sabendo do que chama a atenção dele. Uhum. Porque a prova já é um negócio, né? Prova. Aí todo mundo, ai, meu Deus, prova. Se você não colocar elementos ali que chamem a atenção dele e que ajudem ele a mostrar para você se ele aprendeu ou não o conteúdo, você não vai conseguir. Então, a primeira coisa, o que eu faço para adaptar uma prova? Conheça seu aluno. Sim. Ponto. Você conhece ele. Eu sei que ele gosta de pega-pega, eu sei que ele gosta da cor azul e eu sei que ele gosta do Sonic. Pronto. Você tem 3 coisas para você colocar numa prova, e pode ser a mesma prova que você fez para os outros, por exemplo, né? Às vezes não, mas talvez possa. Só que colorida, com um Sonic e um balãozinho, falando para ele o que ele tem que fazer. Pronto, ele já vai acalmar e já vai tentar te mostrar. Isso a gente está falando de uma criança alfabetizada, né? Com toda uma situação. Ju, mas tem aqueles que não são alfabetizados, que não sei o quê. Você também precisa conhecê-los. Então, o que você vai usar uma prova escrita, impressa para esse aluno, se ele não é alfabetizado? Sim. Então, não faz sentido. Então, como você pode ver se ele aprendeu o que você falou para ele? E ele vai aprender essa habilidade que você está falando lá para os outros 30? Uhum. Porque, às vezes, ele não vai atingir, porque ele precisa de pré-requisitos. Então, se ele não tem o pré-requisito lá de sentar na cadeira, se ele não senta, como que você vai dar uma prova para ele? Então, isso já é uma coisa que o professor precisa olhar. E, como pedagogos, especialistas em educação, nós precisamos tomar esse lugar para nós. Não dá mais para a gente ficar esperando o psicólogo, o médico, o neuro, mandar escrito o que você tem que fazer na sala de aula. Isso não existe. Você precisa olhar o seu aluno e saber. Você vai acertar sempre? Não. É tentativa e erro. Sim. Inclusão é tentativa e erro. Você vai fazer, não deu. Faz menos. Não, ele deu conta, faz mais. Isso aqui ele não gostou, troca. É uma educação que esbarra muito nessa educação para o vestibular, nessa educação mais conteudista, porque não dá para você fazer assim com essas crianças. É uma educação muito maior, você está fazendo de um processo muito maior, de uma coisa muito mais genuína. Então, você precisa olhar ali para o seu aluno. Ele não sentava. Em 2 meses, ele senta 15 minutos. Isso você já conseguiu. Sim. É um objetivo alcançado. E você pode avaliar isso e colocar no seu relatório lá no final do bimestre ou do semestre. Tivemos uma conquista, agora ele tem um tempo de atenção maior. Então, ele não tinha tempo de atenção. O que ele precisava? Tempo de atenção. Então, agora ele tem 15 minutos. E eu acho que isso talvez seja a maior questão dos professores. Porque os professores, né, nós professores, tentamos elaborar de uma forma que o aluno vá chegar no mesmo objetivo que os outros. Mas, às vezes, ele tem outras coisas que é mais importante do que ele aprender fração naquele momento, do que ele aprender a divisão, do que ele produzir um texto. Sim. Então,
Para o professor também conseguir fazer essa adaptação de forma eficaz, com qualidade e efetiva, não pode ser sozinho. Sim. Então, ele teve essa percepção, teve um momento ali de vínculo, de conhecer o aluno, de entender esse aluno. Aí volta porque a gente conversou. Precisa levar isso para a equipe de gestão. Sim. Olha, isso aqui não vai dar certo agora. Então, primeiro, ele precisa aprender a ficar sentado um pouquinho. Sim. E aí, essa equipe precisa modificar os objetivos de aprendizagem. E isso precisa ser compartilhado com a família. Exatamente. Eu já tive um aluno que ele gostava muito de manusear ali sucata. E ele não fazia apostila de caligrafia por nada desse mundo. E um aluno super esperto, ele era muito auditivo. Então, assim, o material dele era... Não tinha registro. Quase não tinha registro. A apostila de caligrafia, ele nem aceitava pegar. Mas ele ficava com a sucata, cortando coisas e construindo robôs e planetas, e que ele estava trabalhando muitas habilidades ali motoras. Exatamente. E que a apostila estava em branco. Mas eu precisei também contar isso para a família, que ele não fazer a apostila, o registro, não era um problema. Muito pelo contrário. Por quê? Porque ele estava fazendo de uma outra forma. Então, não é que eu tive que mudar toda a minha aula ou não sabia o que fazer. Não, enquanto eles, os alunos faziam ali ortografia Sim. e gramática na caligrafia, ele fazia com sucata. E oralmente você conseguia ter acesso ao conteúdo que você estava Exatamente. expondo. Então, precisa desse trabalho em conjunto e a família precisa estar inserida nisso. Sim. A família precisa... É um direito da família também ter essa segurança de saber que, assim, Sim. às vezes, veio uma... A família recebe ali um material e veio uma atividade adaptada, veio algo diferente, mas ela já sabe Sim. que o objetivo para o filho dela naquele momento é aquele e que está tudo bem. E aí a gente entra na parte da família. A família é o berço. Sim. A família é soberana nas decisões da criança. A escola pode falar, pode indicar, mas quem decide, quem escolhe, é a família. Sim. E a família é o primeiro contato com o mundo que essa criança tem. Sim. A percepção do outro acontece dentro do ambiente familiar. A família é o primeiro outro. Uhum. Qual que é o papel da família em relação à escola? Porque a gente já falou muito o que a escola precisa garantir, oferecer. Sim. Mas e a família? Porque tem um limite do que a escola faz, mas tem algo também que depende da família e de outros profissionais. Sim. Qual que é esse papel da família? A família, ela precisa, primeiro, ser comunicada, porque muitas vezes a escola convive muito mais com o aluno do que a família. Uhum. Hoje a gente tem uma estrutura familiar bem diferente de antigamente. Então, você tem crianças que ficam tempo integral. Então, a família só vê essa criança sábado e domingo ou na hora de dormir. Então, a escola percebeu alguma coisa não está indo de acordo, a escola precisa chamar essa família e conversar. Expor de uma maneira acolhedora, de uma maneira empática, de uma maneira, assim... É muito simples também. Como você gostaria de ouvir algo sobre o seu filho? Uhum. É você se colocar nesse lugar e você falar dessa maneira como você queria receber, porque é muito difícil receber críticas ou exposições negativas sobre o seu próprio filho. Nós Sim. que somos mães, claro. A gente não quer que fale mal da nossa cria, É muito difícil. Então, você tem que ter esse olhar. Acolheu essa família, expôs para a família, a gente tem essas questões. Eu acho que vocês podem ir por esse caminho. Por exemplo, um encaminhamento para um psicopedagogo, um encaminhamento para um psicólogo. Eu acho que a base é aí, psicopedagogo e psicólogo. Porque a escola não tem essa... A gente não tem esse conhecimento para falar, ele precisa de um psiquiatra. Não, quem vai falar isso vai ser um psicólogo, vão ser outras questões. Mas você tem que falar isso para a família. A família recebeu isso. Dever da família, cuidar da saúde dessa criança. Então, ela tem que levar no psicopedagogo, talvez primeiro, porque ali no psicopedagogo, ele vai te dar um direcionamento. Uhum. Fala, ele tem atenção, ele tem memória, vai fazer testes e vai te dar uma avaliação psicopedagógica. Com essa avaliação psicopedagógica, você vai para um psicólogo ou para um psiquiatra
Ui. Ou para um neuropediatra. Tá. E aí a família vai levando nesse processo. E tudo isso tem que estar informado à escola. Porque se a escola já percebeu que essa criança não está desenvolvendo como o padrão das outras, ou como seria esperado para a idade dela, a escola percebeu isso, avisou a família está fazendo esse movimento já, a escola já tem que adaptar. Você, como professor, olhou seu aluno, mas ele não está dando conta. Então, a sua obrigação é fazer ele dar conta do que ele dá conta. Então, não consegue fração, mas consegue soma. Como que a gente vai fazer esse menino? Porque ele não pode ficar lá ficando para trás. Então, essa sempre foi a minha inquietação de, meu Deus, eu estou ensinando isso aqui para esses alunos e os que estão ficando para trás. Então, não pode existir isso hoje em dia. Não pode ficar para trás. Todos têm que ir juntos, aprendendo de maneiras diferentes, mas ele tem que ter uma atividade, ele não pode ficar de cantinho, né? E a família precisa dar continuidade a isso. Deu continuidade, fez uma avaliação neuropsicológica, que a gente chama. Chegou em algum diagnóstico ou não. Em algum transtorno, alguma coisa. Isso aqui que está faltando. A família precisa dar esse suporte com as terapias. A escola só é função da escola o ensinar pedagógico. Sim. A escola não é clínica. A escola não tem que fazer terapia com o seu filho. A escola tem que fazer um atendimento com ele para que ele tenha suporte suficiente para estar em uma sala de aula. Esse é o papel da escola. E a escola tem que observar se essa criança está sendo bem cuidada, se ela está tendo esse suporte, porque se não estiver, precisa comunicar à família, e se a família não se mexer, não fazer alguma coisa, conselho tutelar. Esses são os caminhos. E muitas vezes a gente precisa usá-los, porque às vezes as famílias realmente paralisam. Sim. E não vão. Ou acham até que a escola realmente vai suprir todas as necessidades, né? Então, tem uma questão de encaminhamento bem importante do que você falou. A família precisa ser comunicada de absolutamente tudo. Sim. A família precisa estar envolvida, inserida. Sim. Isso com laudo ou sem laudo. Exatamente. A família tem que fazer parte da escola. Sim. Então, é papel da escola contar o que acontece. Então, você tem lá um aluninho no 3º ano do Fundamental 1. E você tem as expectativas de aprendizagem. Sim. Então, você precisa mostrar para a família, olha, as expectativas são essas. Em algumas, ele está muito distante. Então, a gente percebe que ele não consegue sentar, que se movimenta muito, que o material fica todo jogado no chão, tem dificuldade para se organizar. E é relatar o que acontece e tirar qualquer tipo de achismo. E julgamentos. Julgamento, achismo. Isso. Então, o professor jamais pode dizer para a família, eu acho que ele tem TDAH. Não. Eu acho que ele tem sinais de que pode ser autista. Não pode, de jeito nenhum, porque não cabe à escola e o professor não tem nem a qualificação para isso. A gente tem os nossos estudos com a experiência, porque a gente já teve diferentes alunos, mas é um outro profissional que cuida disso. Exatamente. Então, por mais que a gente observe, claro, naturalmente a gente pensa, nossa, ele tem traços, né? Sim. Já tive um aluno parecido assim, assado. A gente só pensa, sim, compartilha até ali com a coordenação, com a gestão, para justificar o encaminhamento, mas para a família, não. O professor se compromete muito. E se ele acha alguma coisa e depois vem um laudo que não é aquilo, a família vai cobrar do professor. Sim. Mas que, né, você é o profissional e você disse eu acho. Exatamente. Né? Você não pode ir num médico de uma especialidade e ele fala, olha, eu acho que você está com tal doença. Mas vai lá para aquela especialidade e confirma. Exatamente, não pode. Então, a gente precisa cuidar disso. Mas também não dá para tapar o sol com a peneira. Sim. Né? E enquanto o professor falar, eu não quero me indispor com a família, então eu não vou... isso aqui eu não vou falar, isso aqui ele ainda é pequeno, isso aqui... Não, porque é uma falta de ética, né? É uma falta de profissionalismo. Então, é aquilo. Tem as expectativas. Não está atendendo aquilo que é o esperado, a família precisa saber. Sim, para fazer a parte dela. Para fazer a parte dela, porque a família só consegue fazer isso se a escola compartilha. E quantos laudos
a gente tem hoje porque a escola alertou a família. Exatamente. E tem que alertar mesmo, porque dentro da escola aqui estão os profissionais. Sim. A família, às vezes, ela só tem aquela criança em casa. Não tem irmão, comparar. não tem criança na família, não tem nada para comparar. E se ninguém contar para a família vai achar que é isso mesmo e que tá tudo bem. A família não vê a criança naquele convívio social dentro da escola. E aí começa o fracasso escolar. E aí essa criança, ela é destruída, a autoestima dela destruída, porque ninguém está conversando com a família de qual seria o outro direcionamento. Então, isso também é importante. Você, como professor, você tem que ter essa sensibilidade no primeiro bimestre. Você viu lá, você avaliou, viu que está muito fora, não tá, o caminho não é esse. Então, ao invés de só colocar lá a nota vermelha, só chama essa família para uma conversa. Sim. Explica para ela por que não atingiu, né? O que você acha que está faltando. Tenha palavras pedagógicas, né? Cuidado como você vai se referir ao outro, né? Num relatório, cuidado com o que você escreve. Porque quando a gente escreve e assina, isso é uma coisa muito importante. Sim, tá ali, tá registrado. Exatamente. Acho que os professores também precisam ter esse cuidado. Nós, professores, precisamos entender que o que a gente escreve é muito importante, tem um valor muito grande. Isso. Então, a gente precisa escrever com respeito ao outro, precisa escrever de uma maneira pedagógica. E vai para a equipe, né, Ju? Você é professor. Quantas e quantas vezes eu fiz relatórios, assim, dificílimos. E eu não vou disponibilizar para a família sem passar pela minha coordenadora, sem passar pela orientadora. Sim. Porque você precisa de outras pessoas validando. Não assine sozinho, né? Tem um suporte. Isso, porque você fala em nome de uma instituição, que é a escola. Exatamente. Não sou eu não sou autônoma. Exatamente. Eu faço parte de uma instituição. É então, para eu dizer aquilo, porque tem que ser dito, tem que ser falado, sim. Mas você tem um jeito ali que a família vai receber, provavelmente a família vai levar para um médico, vai levar para um especialista que vai ler aquele relatório. Sim. Então, o professor precisa desse apoio de outros profissionais da escola que vão dar o suporte e falar, aqui vamos trocar, aqui vamos escrever de tal forma, conta mais sobre esse episódio. Sim. E assinar embaixo junto com o professor. É isso. E registrar os acontecimentos. É muito importante que a família saiba desses processos em sala de aula. E o menino mordeu. Mas não vamos chamar a família dele não, porque a gente chamou semana passada. Não. A gente precisa chamar essa família para ela entender a escala que isso já está acontecendo. Sim. Qual é a dimensão. Porque, mas em casa ele não faz. Então, você precisa deixar a família a par de tudo. Mas eu vou ficar chamando eles sempre, eles não vão gostar. Sim. Você precisa desse movimento. Porque não é porque a família não está na escola que a família não faz parte dela. Exatamente. A escola é um recorte da vida da criança. Isso. E essa criança que morde, ela vai morder em qualquer escola que ela tiver. Né? Então, é direito da família saber. A escola tem a obrigação, sim, de comunicar, de avisar e de pedir a parceria. Sim. A parceria precisa acontecer. Até porque, se a escola não comunica, a família entende que tudo aquilo é responsabilidade da escola. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E não tá. Então, acho que o papel da família é também se interessar. Sim. Pelas coisas que acontecem na escola. Não dá para falar, esse é o meu momento. Tá lá, não tá. Não é comigo. Não é comigo. Não é. É assim, mordeu, bateu, teve uma crise, não entrou na sala, não conseguiu fazer tal coisa. A família precisa... saber. É importante a família saber, a família ficar envolvida. Essa criança, num dia ali que foi diferente, ela vai chegar em casa de um jeito diferente também. Então, a família já precisa ficar atenta, que ela vai ter que acolher diferente, ela vai ter que ter um olhar ali para entender o que aconteceu. Também. Né? A família pode trazer também para a gente. Hoje a gente fez um caminho diferente. A criança vai chegar agitada. E esses profissionais, Ju, eu vejo que muito assim, né? Claro, tem uma questão de recursos, né? Muitas vezes a família depende ali de um serviço público para ter esses atendimentos e a gente sabe que tem uma espera, tem uma muito burocracia que é difícil. Muitas famílias dependem ali de recursos, né? Quando você fala de uma criança que precisa de terapias, quando você faz isso no particular, né? Você vai pagar um fono, uma psicóloga, uma psicopedagoga, uma professora particular. Sim.
Não é a grande maioria que consegue fazer isso. Não. Então, esses profissionais precisam entender o que é prioridade, mas alguma coisa tem que fazer. Sim. Então, se a linguagem da criança está extremamente comprometida e ela precisa de um fono, então a gente vai abrir mão de tal coisa agora para ela ter um fono, porque a escola não vai atender essa parte da linguagem, porque não é a especialidade da escola. A escola vai trabalhar outras coisas que é essencial, mas a escola precisa de um fono. A criança, né? A criança precisa de um psicólogo. Então, vamos abrir mão desse agora e vamos, né, investir num psicólogo. E hoje é uma luta muito grande da escola, porque muitas famílias, às vezes, não acham necessário uma terapia desde cedo. Sim. Mas a saúde mental, ela é tão importante quanto a saúde física. Sim. Não dá para a gente fazer um corte na mão e falar, não, isso aqui não é prioridade. Vamos deixar o corte aqui. Aberto. Vamos fazer outras coisas que uma hora ele esquece o corte. Não pode. Não. E a saúde mental, ela é extremamente importante, inclusive para a aprendizagem. Sim. Para os relacionamentos, para os vínculos, para o bom desenvolvimento. Exatamente. Então, quando a escola encaminha, né, às vezes a família tem uma certa resistência de tudo indica para terapia. Uhum. Então agora eu tenho que procurar um terapeuta para o meu filho que é criança. Sim. Por quê? Porque a gente percebeu que a saúde mental dele precisa ser trabalhada com um profissional dessa área. Que não é a área da escola. Né? A nossa área é educação. E ponto. E outra coisa também importante nesse momento é a escola saber falar com essa família, saber acolher, porque muitas vezes o que a criança tem é hereditário. Então, você vai encontrar outra questão dentro da família que a própria família ainda não descobriu. E tudo isso é muito difícil para a família. Esse luto de você saber que quando a gente engravida, quando a família tem, né, o filho, a gente sempre imagina o perfeito. Meu filho, a gente idealiza até uma criança. E quando ela chega, que ela não é a criança que você idealizou, você tem um luto, principalmente a mãe. O pai também, muitas vezes, nega totalmente, não quer de jeito nenhum procurar. Então, nós, educadores como um todo, gestores, professores, precisamos nos preparar para ter essas conversas com a família. Sim. Porque, às vezes, a gente vai ter que tocar na ferida com muito carinho, falar, olha, tem que procurar. Isso aqui não é normal. Porque talvez dentro da família esse comportamento que a criança tenha seja normal. Porque todos ali fazem, ou um faz igual. Sim. Então, a família, o pai, a mãe, ou quem está ali, olhar para essa criança e falar, isso não está esperado, não é isso que tem que fazer. Aí até a própria pessoa nega. Fala, não, eu não quero ser o diferente, eu não quero ter alguma coisa. Porque a gente vem de uma sociedade muito capacitista. Então, ninguém quer ter transtorno, ninguém quer ter deficiência, porque a sociedade maltrata muito essas pessoas, né? Sim. Então, é muito difícil da gente aceitar isso. Então, é um jogo muito de equilíbrio muito grande que nós, professores e educadores em geral, também temos que cuidar da nossa saúde mental para que isso não prejudique a gente. Sim. Porque essas famílias têm muitas questões. E se você não cuidar para que essas questões não fiquem em você, você não dá conta de lidar com as famílias. Só que nós somos os profissionais, né? Isso, sempre. Então, se a área que a gente se especializou é a área que a gente escolheu, hoje a gente pode afirmar que a gente não trabalha só com o aluno. Hoje a gente faz um trabalho com a família. Exatamente. Não dá para falar, mas a mãe tá assim, não é problema meu. É sim. É sim, porque você é o profissional. Você é quem fica horas do dia com o filho dela. Sim. Então, a escola precisa, sim, da estrutura para acolher toda a família. O acolher não é fazer essas terapias à parte. Não. Mas é ouvir, é abrir espaço, é compartilhar o que aconteceu e muito as coisas boas também. Sim. Às vezes a gente tem tanta ansiedade já em falar para a família aquilo que está evidente, aquilo que está forte, mas todo mundo também tem muitas coisas boas. Exatamente. E você precisa contar para a família isso. Sim. Né? Você não pode só chamar a família para falar, olha, notamos um problema. Sim. Não, você precisa falar, olha, tem esse problema, mas também tem outras coisas que ele faz em sala
que são excelentes. Você está mostrando o seu trabalho também, né? Isso. Então, se a criança não está evoluindo, você também está com alguma questão. Então, a gente também precisa fazer a nossa autoavaliação. Acho que nós, professores, a gente tem dificuldade nisso. De, a sala inteira não foi bem na prova. Então, o que aconteceu? Será que é a sala inteira ou quem explicou não pegou aí? Então, a gente precisa fazer essa autoavaliação e esse movimento de chamou para dar uma notícia ruim ou falar de... Chama para dar o outro feedback positivo eu acho também. que isso tem que ser parte do relatório. Eu preciso começar o meu relatório falando aquilo que é positivo. Sim, sempre. E diante de tudo aquilo que é positivo, a gente também percebeu algo que não está acompanhando o grupo, que está fazendo de diferente do grupo, que a expectativa era outra. E isso é importante até para o professor, né? Porque a gente sabe a rotina da sala de aula como é. Quando você vai sentar, né, que você chama aquela família, que você vai fazer um relatório, é um momento que você para também para pensar só naquela criança. Sim. Como que é aquela criança? A hora que você escreve, a hora que você registra, você está vendo só aquele aluno. Sim. Né? E, Ju, então, a família recebeu o diagnóstico, tá? Muitos, às vezes, já entram na escola... né, com laudo, com diagnóstico, e outros, como a gente disse, é no decorrer aí desse percurso escolar, muitas vezes pela escola até, que a família conseguiu ali, fez uma avaliação, saiu um laudo daquela criança. Pensando em como a família precisa lidar com isso, né? Ela vai ser encaminhada para as terapias, mas a família compartilha esse laudo com a criança, porque dentro da escola... ela vai ter adaptações, provavelmente. Então, às vezes, é uma criança que vai sair da sala para fazer prova. Todo mundo faz prova preto e branco, ela vai fazer uma prova colorida. Ela vai usar um abafador. Às vezes, ela vai precisar de um acompanhante com ela o tempo todo. Sim. Pode ser que mudanças aconteçam nessa estrutura. E que é perceptível para essa criança, porque né, as pessoas começaram a fazer algo diferente para ela. Você é a favor a família compartilha o laudo com a criança, a família não compartilha? O que você diz sobre isso? Eu acho que a gente precisa ver caso a caso. Existem crianças que conseguem lidar com isso e que você explicando para ela o que aconteceu, ok. E ela vai até explicar para outras pessoas. Ela mesma já vai falar, eu sou TDAH, eu faço parte do espectro autista, mas existem crianças que não vão saber lidar. Então, eu acho que tem que ter um acompanhamento psicológico, junto com um terapeuta, fazer esse processo de autoaceitação, aceitação da família, porque para a família falar, ela também precisa entender e aceitar. Sim. E é todo um processo. Então, eu acho que essa família precisa amadurecer todas essas informações que recebeu, trabalhar isso internamente, porque a rotina da família também muda, tem terapia, quem vai, o que a gente não vai fazer para pagar isso aqui, como você falou, é muito complexo. Então, a família precisa entender o que ela está vivendo a partir daquele momento. Entendeu, aceitou, tá tudo bem. Então, todo mundo fazendo terapia também, né, individualmente. Aí, vamos para o aluno. Ele precisa entender. Talvez você não precise nomear. Você precisa explicar para ele que as pessoas precisam de tratamento diferente. A gente não está vivendo uma igualdade. A gente precisa explicar para essa criança que existe o conceito de equidade. Sim. Cada um ter o que precisa. Nesse momento, você precisa disso, disso, disso para aprender. E ok, está tudo bem. A outra criança talvez precise só de uma prova colorida. Ou ela não precise sair dali naquele momento. Então, você precisa mostrar isso para a criança. É um processo muito difícil. Eu acho que precisa entender se essa criança vai receber isso bem, porque a gente vem de uma sociedade capacitista. Então, a criança já tem uma bagagem sobre o que é um transtorno, o que é uma deficiência. Ela já ouviu falar que isso é ruim, em algum momento. Então, se você chega para ela e fala, você tem isso agora. Aí a autoestima dela vai embora. Às vezes, ela até entrega os pontos. Eu tenho isso mesmo, então eu não preciso fazer, eu não vou aprender. Sim. Então, existe todas essas questões que a gente tem que levar em conta. Eu acho que é importante que alguma hora ela saiba, né? Não vai esconder para sempre, mas você precisa entender se ela tem maturidade, se a família está bem com isso e precisa de uma ajuda psicológica. Não é o professor que tem que fazer esse papel. E tem que a família garantindo esse suporte, porque eu acho que tudo que é sobre a gente tem o direito de saber. Sim. Né?
às vezes, muitas vezes, as crianças lidam com isso muito melhor do que os adultos. Às vezes, o que é um tormento para a família, o que desestabiliza a família, a criança, para ela fala, aqui o meu cérebro é mais agitadinho, eu penso em várias coisas ao mesmo tempo. É isso. Eu falo porque eu já tive muitos alunos que a maneira que eles trazem é muito leve. A gente não tem a leveza das crianças, porque a gente já tem a noção do todo. Isso. Das dificuldades, do que vai encarar, do preconceito. Eles não têm. Sim. Então, para eles é muito leve, desde que eles estejam assistidos. Sim. Né? Porque a família precisa, primeiro, conversar com a escola para se combinarem. Sim. Né? Eu já passei por diversas situações em sala de aula que chega um laudo e que a gente se reúne com a família e a família fala, não, a partir de agora, então, vamos fazer a prova fora da sala. Mas a família não conta para a criança. E quando a criança é chamada para sair da sala, ela fala, mas por que eu vou fazer a prova em outro lugar? Sim. Mas não é uma informação que o professor vai dar ali na hora para aquela criança, principalmente sem saber como que a família está lidando com isso. Às vezes nem tá. Às vezes nem tá. Então, às vezes, aquela criança ela pode até saber de uma forma distorcida e ela vai ver que tem algo estranho. Sim. E ninguém me contou. Sim. Então, precisa ser dito de uma forma que não tenha mentiras para a criança. Exatamente. Né? E que ela entenda, assim como o grupo, né? Porque assim como a criança pergunta, os outros também perguntam. Sim. Por que a prova dele é colorida? Por que tem alguém sentado só do lado dele? As crianças perguntam. Sim. E aí, a gente precisa garantir o trabalho de inclusão nessas horas. Sim. Né? Então, assim, a criança que usa óculos, ela precisa sentar mais perto da lousa, porque se ela sentar lá no fundo, ela vai ter dificuldade para enxergar. Sim. Então, isso a gente está atendendo uma necessidade dessa criança. A criança tem um problema auditivo, ela tem que ficar mais perto da professora, porque senão vai ser mais difícil para ela. Então, o professor precisa usar esses momentos, não precisa esperar ter um laudo para trabalhar com isso. A gente precisa garantir o tempo todo que eles têm ali as mesmas matérias, as mesmas disciplinas, os mesmos conteúdos, mas que eles aprendem de formas diferentes. Sim. Então, tem criança que vai sair da sala porque precisa daquele silêncio, porque o fato de outras crianças terminarem, entregarem, levantar e ir ao banheiro atrapalha aquela criança. Precisa de um ledor. Precisa de um auxílio ledor. Então, acho que a gente tem que garantir isso no coletivo para que essas adaptações chega uma hora que fica natural para eles. Quando você trabalha isso, eles não perguntam mais. Sim. Eles já sabem que é assim. Mas essa comunicação com a família, ela precisa ser muito clara. Sim. Para os dois ambientes lidarem com isso da mesma forma com aquela criança. Exatamente. E não é isso que acontece, né? Muitas vezes não. A família não conta, a gente não vai contar e acaba aí o assunto. E a gente, como educadores, a orientação, a coordenação, precisa acolher essa família e mostrar isso. Falar, olha, isso aqui vai prejudicar, já ela já vai entender, ela já vê. Como é que a gente vai explicar para ela por que ela sai da sala, sem falar? Então, não vamos falar nomes, não vai falar sobre um laudo? Tudo bem, mas a gente precisa explicar para ela motivos. Então, trazer essa família e ir nesse caminho. Talvez eles neguem para sempre. E essa é a luta que a gente precisa travar. Não tem outra maneira. É difícil. Porque, Ju, o diagnóstico da criança é sobre ali uma condição de aprendizagem, não sobre o que a criança é. O laudo não é quem ela é. Exatamente. Ela tem potencial e habilidades para desenvolver muitas coisas. Isso. Muitas famílias, e eu entendo mesmo isso, quando a família fala, eu não quero compartilhar porque eu não quero que ele seja esse laudo. A gente estigmatiza. Não vai ser esse laudo, não é para ele ser esse laudo. Sim. Mas esse laudo, ele dá condições, primeiro, da gente garantir os direitos dele, por lei, daquilo que ele pode, daquilo que ele realmente deve receber. E esse laudo, ele pode ajudar também os profissionais que estão trabalhando com ele. Se eu recebi um aluno que tem o transtorno, né, do espectro autista,
Então eu como professor, nossa, é meu primeiro aluno autista. Eu vou ali retomar os meus estudos, as características, os perfis e ver o que está de acordo com esse meu aluno. Então isso é importante para a equipe que está lidando com essa criança, mas ele não é o laudo. Isso. A gente precisa ter isso em mente. Cada um vai ser um indivíduo diferente. Ajuda é uma ferramenta que vai nos dar segurança para fazer algumas coisas, mas assim que você percebeu, ou assim que a família te trouxe, a gente está em investigação, a gente já precisa ter esse olhar. Se a família escrever num papel de pão, eu acho que meu filho é autista, você já tem que adaptar tudo, você já tem que, como escola, a gente já tem, por lei, tudo isso. A família não tem obrigação de entregar um laudo para que a escola olhe essa criança de outra forma. E a escola percebeu a obrigação dela começar esse movimento. Porque a democratização da escola e o acesso e a permanência para esses alunos na escola vem a partir disso. Então, como a gente sabe que o laudo é uma coisa tão difícil de acessar para muitas camadas da sociedade, porque hoje uma avaliação neuro é mais de R$3.000. Sim. Então, não é qualquer um que tem R$3.000 para fazer esses testes e ter. Então, se a gente for esperar por isso, a gente não vai atendê-los e vai ter muitos problemas. Então, nós, como profissionais, precisamos ter esse olhar, mas a família que tem esse acesso precisa fornecer essa ferramenta, porque é mais uma coisa para que seu filho seja melhor atendido. Sim. E para você conseguir um benefício, né, que existe, para você conseguir a carteirinha para pegar o ônibus, até para no mercado, seu filho está numa crise, você vai ter ali como respaldá-lo. E diminuir o julgamento, diminuir essas questões, passar na frente, na fila, para você não ficar lá no mercado. Sim. Então, tudo isso é muito importante. Só que a gente não pode só fazer esse tipo de coisa quando você vê o laudo, quando você vê a carteirinha. Não é por esse caminho. Sim. Ju, e você? Vamos falar agora desse livro que você é coautora. Vamos revolucionar a educação. Eu li o livro todo, tá? Não li só o seu capítulo, li o livro todo, porque realmente é um livro muito importante para a gente que está em sala de aula, né? E o seu capítulo fala muito sobre o AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, né? Isso. Então, nesse atendimento, conta pra gente, assim, na prática, qual que é o papel do AE dentro das escolas? É algo obrigatório? O que esse profissional faz? Fala um pouco também do serviço que você oferece de assessoria para as escolas com o foco no AE, que é algo que nem todo mundo conhece. Sim. Bom, o atendimento educacional especializado, por lei, ele é obrigatório em todas as escolas. Desde creches até ensino médio e ensino superior também. Tá? Todas as etapas. Esse atendimento educacional especializado é um suporte dado aos professores, à coordenação, a todo mundo que convive com esse aluno. Esse professor de atendimento educacional especializado, ele é especialista em atender essa parte da sociedade que tem alguma deficiência, que está dentro do grupo do público-alvo de atendimento educacional especializado. Quem é esse grupo, esse público-alvo? Pessoas com deficiência física, deficiências intelectuais, afins, síndrome de Down, por exemplo, entra nessa. Altas habilidades de superdotação, porque por mais que não seja uma deficiência, também precisa de um atendimento especializado dentro da escola, porque vai precisar talvez de mais demandas. E o transtorno do espectro autista, que pela lei é considerado deficiência. Ele vai ter todos os benefícios que uma pessoa com deficiência tem, mas socialmente eles não se veem como uma pessoa com deficiência. Não, eles não têm... A comunidade do TEA, eles não acreditam que isso é um problema. Tá. Eles sabem que eles têm condições diferentes e o cérebro deles funciona de forma diferente. Mas, para a lei, para que eles tenham acesso a todos os benefícios, eles estão dentro desse grupo de atendimento educacional especializado. Esse profissional, ele tem o dever de auxiliar os professores no atendimento dessa criança, na elaboração dessas atividades adaptadas, na percepção desse aluno. Ele pode acontecer esse atendimento no contraturno,
Ou então, a criança não pode ser retirada do ensino regular para o atendimento educacional especializado. Ela tem que estar em sala de aula todos os dias, como todos os alunos. E também pode ser feito de forma colaborativa, que é quando esse profissional vai ter ali uma conversa com esse professor para criar essa atividade, ou ele pode entrar em sala, observar esse aluno e ver o que ele pode fazer. O atendimento educacional especializado colaborativo não é um suporte, um estagiário que vai ficar lá com a criança. Ele vai observar e auxiliar os professores. Porque, como a gente falou, não tem como a gente ser especialista em tudo. Sim. Mas esse professor de atendimento educacional especializado, ele tem como dever ser pesquisador e ir atrás de tudo que essa criança precisar. Porque esse atendimento ele é personalizado, não tem um manual. Então, eu vou estudar tudo sobre autismo, então eu vou saber atender todas as crianças autistas. Não, você não vai, porque cada criança é uma. Claro. E aí você vai precisar conhecer este aluno. E aí esse professor, ele fica responsável por fazer uma coisa que a gente chama de estudo de caso, que é o registro desse conhecer o aluno. Então, nesse estudo de caso, você vai falar com a família, vai ter lá uma entrevista, saber informações dessa família, como que foi a gravidez, foi desejada, não foi, como que isso se deu, a mãe passou muito mal, como foi esse parto, e como que está sendo a infância, com quem que ele vive, e vai fazer uma entrevista com a família. Terminou a informação da família, faz uma entrevista com a criança. Essa entrevista não precisa ser assim, né? Você faz um joguinho, você faz algo lúdico, vai conhecer essa criança. Do que você gosta, qual a sua cor preferida. Ali você já vai percebendo algumas coisas. Pode ser que o professor de atendimento educacional especializado faça isso, ou que ele possa pegar essas informações de quem já convive com a criança, que é o professor da sala regular. E aí esse professor pode dar essas informações também, junta tudo, senta com o professor e vê qual é a situação pedagógica dessa criança. Então, esse professor tem que saber, ele sabe ler, ele sabe escrever, ele está dentro do esperado, não está dentro do esperado. Quais são as habilidades dele? Porque, como a gente falou, todo mundo aprende. Claro. As crianças com deficiência não são plantas. Porque muitas vezes a gente vai conversar com os profissionais, mas ele não sabe nada. Como que ele não sabe nada? Não tem como ele não saber nada. Mesmo que ele tenha uma paralisia cerebral. Se você sentar do lado dele e criar um vínculo, ele vai te olhar quando você falar alguma coisa. Pelo menos. Então, você vai falar, eu sei que quando ele está feliz, ele bate palma. Então, isso já é uma habilidade. Claro. Ele está demonstrando para você alguma coisa. E aí, esse professor vai trazer essa parte que ele está no pedagógico e você vai criar um relatório a partir disso que se chama estudo de caso. Nesse estudo de caso, você vai entender quais são as barreiras desse aluno. Então, esse professor de atendimento educacional especializado, o dever dele é entender isso. Então, com tudo que vocês me contaram, a gente percebe que falta isso, isso, isso e isso. A gente precisa dar acesso a isso, isso. Ele não se comunica. Então, o professor de atendimento educacional especializado, junto com o professor regular e junto com o fono, precisam criar maneiras dele se comunicar. Não tem fono. A família é pobre, não consegue ter esse acesso, está com fila. Então, o professor de AE e o professor da sala regular vai criar um método que ele pode para que essa criança melhore isso. E aí, com esse estudo de caso, a gente cria objetivos para o plano de atendimento educacional especializado, que é um outro documento que também está na lei, que é obrigatório essa criança ter. E isso tem que ser compartilhado com a família. Aí você cria esse plano. Nosso objetivo, por exemplo, é que ele se comunique. Então, ele não se comunica, né? Tem dificuldades, ou se comunica de uma forma ruim, né? Bate, tal. A gente precisa trabalhar essa comunicação. E aí o professor de atendimento educacional especializado vai fazer esse plano junto com outro professor, para que na sala de aula e no contraturno ou no colaborativo, como a gente estiver fazendo, essa criança tenha esses exercícios ou essas ações que melhorem essa comunicação dele. É importante que a gente sempre coloque objetivos simples. Sim. Não colocar, ele precisa disso, 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 disso. Não. Porque senão a gente não sai do lugar. Então, para ser algo que realmente aconteça, né, tenha a prática, não seja só um documento,
a gente vai devagar e explica isso para a família. Porque, às vezes, a criança não é alfabetizada, mas eu falei lá que o meu objetivo é comunicação. Ah, mas você não vai ensinar o nome dele? Não, ainda não. Eu vou ensinar ele a falar para mim que quer ir no banheiro. Sim, não, que entendeu, que não entendeu. Não bater no amigo, pedir, devolver. Tem que ter um foco, né? E esse foco tem que ser do micro ali, do pequenininho, para depois expandir, porque senão também não atinge. Não, e você não consegue. É. E isso também é importante para os professores, para que eles tenham consciência de que a educação inclusiva, ela não é algo macro. É passos de formiguinha. Talvez você demore 1 ano para essa criança te mostrar alguma melhora ou algum objetivo. E talvez ela nunca atinja. Só que o seu papel é fazer esse processo. Se vai atingir ou não, é outro. E, na verdade, Ju, a gente tem que pensar que a gente é uma parte pequena de um processo de aprendizagem. Então, eu recebo ali os meus alunos, eu tenho 1 ano com eles ali em sala de aula para fazer um pedaço. Sim. Então, qual é o meu pedaço? Eu vou receber alunos, né, que na teoria eles já sabem isso e eles precisam aprender até isso. Uhum. Dentro desse intervalo de tempo, eu conheço cada um e eu vou aprimorando para fazer a minha parte. Porque ele não começa e acaba comigo. Isso. Então, tem muitas... As frustrações do professor, elas são até minimizadas quando você entende que você é um pedaço de algo contínuo. Exato. Que alguém já começou, já trabalhou, já passou para você, você vai fazer... Sim. Com excelência o seu trabalho com aquela criança e você vai passar para o próximo. É isso. Porque essa criança vai continuar aprendendo e desenvolvendo. E frustra muito, né? A gente é professora, a gente quer entregar os nossos alunos ali no topo, mas você precisa entender como que eu recebi esse aluno. Sim. O que ele tem de bagagem? Eu falo assim, né? Falo até para as famílias, eu só não posso entregar igual. Sim. Não posso pegar um aluno lá em fevereiro e em dezembro tá igual, não ter desenvolvido. Aí eu vou ter um problema sério, né? Mas como ele chegou, como ele vai sair, qual é a minha parte para que ele continue em movimento. Então, eu entendo que o AE ele é um braço do trabalho do professor. Né? Aquilo que o professor fala, mas eu não sei fazer isso. A escola que oferece esse profissional, o professor tem suporte, né? A gente sabe, né? A gente atua em sala de aula, a gente sabe a demanda da sala de aula, mas eu vejo que hoje a gente tem muito mais recurso também para lidar com isso do que há 20 anos atrás. Com certeza. E há 20 anos atrás quase não tinha. Há 20 anos atrás não tinha esse número de inclusões em sala de aula, mas também não tinha o suporte de hoje. Exato. A tecnologia funciona muito a nosso favor. Hoje, se a gente fizer bom uso da inteligência artificial, a gente consegue rapidamente mudar uma atividade, conhecer uma dinâmica nova. Se a gente está numa escola que oferece o AE, a gente tem um profissional especialista que vai dar o apoio e o suporte para o que você precisa desenvolver. Entendo que o AE não substitui as terapias que a família precisa fazer. Então, isso também não pode causar para a família. A escola oferece esse suporte no contraturno. Não precisa fazer mais nada. Que bom, é só levar a buscar. Não preciso das outras terapias. Não, precisa, porque o AE vai dar o suporte pedagógico, exato. Para a criança ter realmente estrutura e ser inserida naquele currículo dentro das potencialidades dela. É isso. Então, é isso que precisa cuidar. E a gente precisa entender que, por lei, todas as escolas são obrigadas a terem um professor de atendimento educacional especializado e uma sala de recursos, que a gente chama que é onde esse atendimento pode acontecer, ou um ambiente apropriado para. Então, não tem sala de recursos, mas tem um laboratório, uma brinquedoteca, também pode ser usado. Mas o profissional de atendimento educacional especializado, por lei, precisa ter em todas as escolas. E aí você também faz essa consultoria para as escolas que precisam de ajuda. A gente é o seu trabalho, divulga aí o seu trabalho.
Eu faço assessoria para essas escolas, porque muitas escolas estão perdidas nisso, né? Não é novo, né? Novo, assim, né? É uma lei de 2015 e já fazem 10 anos. Só que agora as famílias estão mais... como é que se fala? Elas estão entendendo mais os direitos. Sim. Então, elas cobram mais. Então, há uma fiscalização, então as escolas estão nesse movimento de, mas como que eu faço? Então, eu faço essa assessoria, eu vou até a escola, mapeio tudo que está faltando, o que não tem, o que precisa. Faço uma reunião com a gestão, explico o processo e fico por ali 6 meses, 1 ano, dependendo da escola, ensinando tudo o que deveria acontecer para que tudo esteja dentro da lei, né? Porque é importante que as escolas entendam que isso não é um favor, que isso é necessário e é direito. Então, precisa organizar. Não é mais algo que eu posso escolher se eu quero ter atendimento e educação especializada ou não. Não, você não pode. Você pode ir atrás como gestor ou dono de escola da sua diretoria de ensino e perguntar lá, você vai saber que você precisa ter um profissional, pelo menos tem que ter, e a sala de recursos ou um ambiente onde isso possa acontecer. Essas documentações também que a gente falou, Sim. também precisam ter por lei. Então, a família pode ir lá na escola e pedir, eu quero que vocês me entreguem o AEE dele, o Plano de Atendimento Educacional Especializado. Se a escola não tiver, ela pode sofrer um processo, tem tudo isso. Então, eu atuo nessas assessorias, dou palestras, cursos, faço esse movimento de formação dentro das escolas, chamo de desafio da inclusão, né? Tenho algumas palestras dentro desse desafio e aí vou falando para os professores e para todos os educadores, né? Não é só para professor. E faço esse trabalho com as escolas, então estou à disposição, quem precisar. É só entrar em contato. Só entrar em contato comigo. Ju, o que eu acho importante falar é que mesmo as escolas, né? Vamos imaginar aqui que todas as escolas cumprem com tudo isso, com excelência, tá? Estamos vivendo nesse mundo, tá? Vamos imaginar que as escolas fazem tudo isso. As escolas são diferentes. Sim. Tem propostas pedagógicas diferentes, diretrizes diferentes. Cada escola tem o seu regimento escolar, Sim. né? É importante que a família também pese muito na hora de decidir em qual escola colocar. Então, isso, com ou sem laudo, você tem o seu filho, com as características do seu filho e com aquilo que é prioridade para a sua família. Sim. Como a gente já disse, a família é soberana nas decisões. Então, você tem valores e princípios que você não abre mão. E você precisa encontrar uma escola que seja semelhante com isso. Porque senão você vai... eu tenho uma filha e ela aprende muito melhor quando ela trabalha com projetos, quando ela está fora de sala de aula, quando ela cria com materiais concretos. Eu não posso pôr minha filha numa escola apostilada, que eu sei que ela vai passar o tempo inteiro na sala de aula. Sim. Não, a minha filha, ela precisa de limites, mais datas de entrega, ela precisa ter lição de casa para ela conseguir estudar, ela precisa de um material mais denso, porque é ali naquele material que ela consegue evoluir. Então, eu não vou colocar a minha filha numa escola que trabalhe mais com projetos, eu vou procurar uma escola que seja mais focada nisso. Então, a família precisa conhecer, visitar as escolas. A escola precisa ser muito transparente no trabalho que ela faz. A família tem que se interessar. Não só pelo material pedagógico. Como que a escola lida com conflitos? Sim. Como a escola lida com inclusão? A proposta pedagógica, a proposta da escola. Então, a escola tem a obrigação de ser muito transparente com a família. Sim. E a família precisa colocar na balança e falar qual é a escola que combina com os valores da minha família. Sim. Porque senão você vai matricular seu filho e daqui a pouco você está ali movimentando um grupo do WhatsApp para mudar o sistema da escola. Uma dinâmica. Mas uma dinâmica que você estava ciente. Que existia. Que existia. Ju, e às vezes é coisa simples. Eu já vi famílias assim brigarem com escolas porque a escola não comemora o Dia das Mães.
Se o Dia das Mães é essencial, você quer, nossa, o meu filho na educação infantil, pelo menos até o Fundum, eu quero que tenha uma comemoração Festa só para o Dia junina. das Mães, só para o Dia dos Pais. Então, eu preciso perguntar isso para a escola na hora de conhecer, porque se isso é muito importante para mim, eu já tenho que saber disso na matrícula. Sim. Não dá para eu colocar na escola que não faz isso e chegar no Dia das Mães, eu criar reclamar. um movimento dizendo verdade. que é um absurdo a escola não ter. Sim. Então, também é parte da família, porque só a família tem o poder dessa decisão. Exatamente. Então, a família precisa, né, fazer essa investigação. Vai concordar com tudo? Não vai. Não. É igual o casamento. Você não vai concordar com Sim. tudo. Mas a base, ela precisa ser a mesma. Sim. Os valores, os princípios. Ah, mas então eu não vou reclamar de nada da escola? Não, muito provavelmente na vida escolar, né, se você colocar seu filho numa escola do primeiro ano, do Fundamental 1, e ele ficar até o ensino médio, você vai ter muitas coisas que você vai querer questionar, situações Sim. que vão acontecer com seu filho, que é importante que você esteja envolvida, mas você vai lá com o professor, com o orientador, com o diretor, você vai conversar sobre isso, você vai poupar o seu filho de assuntos que não são dele, porque ele é criança, né? Eu já atendi famílias que falam assim, eu falo tudo para o meu filho. Não deveria, porque você é um adulto, seu filho é uma criança. Exatamente. A linguagem e o entendimento não é o São mesmo. diferentes, Então, acho que principalmente quando a gente fala de criança de inclusão, é olhar para o seu filho e colocar numa escola que você acha que grande parte vai atender a longo prazo, porque quando a gente põe numa escola, a gente pensa a longo prazo, a gente Sim, fala não em quer anos tirar. escolar, a gente não quer ficar trocando de escola. Sim. A longo prazo, aqui é o lugar que melhor atende a minha família, ao que a gente quer para ele. Essa é uma dificuldade das famílias, porque as escolas não são inclusivas, estão longe de ser, por mais que tentem. Porque é um processo muito difícil. A gente nem sabe ainda o que é inclusão de verdade. Porque existe uma estrutura que ainda não foi construída. E essas famílias estão ganhando isso, muitas vezes, no grito, na justiça. Existem escolas que se dizem, mas muitas vezes também não desenvolvem bem. E existem escolas que não falam nada e que estão trabalhando isso muito bem também. Mas a família precisa entender isso. É igual religião. Eu sou da Umbanda. Eu acho que não vai ser legal eu colocar numa escola adventista. Porque Sim. ali vai estar pregando algo que eu não acredito. E isso vai fazer uma maluquice na cabeça da criança. Porque até você explicar que existem outras formas. Então, sim, eu acho que a família ela precisa olhar. Só que as escolas também precisam entender que ela não pode falar, eu não sou inclusiva. Não, de jeito nenhum. Por lei, ela precisa se adaptar Sim. a alguns processos. Mas a família também pode, ela pode não comprar brigas, né? Você tem que entender qual é a guerra que você vai comprar. Tem umas guerras que você fala, não vai adiantar, meu filho vai ser exposto, a escola não vai mudar um sistema inteiro, então isso aqui não tá legal. Então vamos mudar. Mas existem algumas questões que a família precisa conversar com a escola também, numa forma pacífica, calma, Sempre, né? Construir sempre, juntos. Porque é um processo que não está construído. Ninguém sabe como faz. Tipo, eu sei como é a escola inclusiva. É assim. Não tem manual. As escolas estão num processo ainda de aprender como fazer isso. E o que é papel da escola e o que não é. O que eu posso fazer, o que eu não posso. O que eu preciso, o que eu devo fazer, o que eu não devo. Então, a gente ainda está num processo de muita mudança. Mas as famílias, elas poderiam minimizar muitas situações se observassem tudo isso que você falou. Sim. E quando você leva, né, um problema para a escola de uma maneira muito respeitosa, quando você leva realmente para resolver, Exatamente. a escola também precisa estar aberta a ouvir a família, Sim. né? Porque é a dor daquela família. Sim. Eu já trabalhei em muitas escolas e, assim, já vi muitas mudanças acontecerem porque as famílias levaram, Exatamente. né? Que é diferente da família que não quer resolver ou não quer colaborar. Expor. Só quer expor, seja no grupo do WhatsApp, seja em rede social. Então, tem um problema e quer aumentar um problema ou quer unir uma galera para vamos juntos. Ganhar quando, na verdade, não indenizações. fez ainda o caminho
o mais rápido, que é falar diretamente com o responsável daquela instituição, para falar, olha, essa situação aqui não tá boa, como a gente pode resolver, né? E aí, Ju, você fala que a gente ainda está num processo. No capítulo do seu livro, você conta, né, também sobre essa trajetória da deficiência que ela existe desde que mundo é mundo, né? Que, na verdade, o que mudou não foi a deficiência, né? É a forma como a gente enxerga a deficiência. Então, houve um tempo em que a deficiência ela queria apenas ser curada. Então, né, o foco era descobrir a cura para as deficiências. Sim. Muitas pessoas que tinham filhos deficientes escondiam, isolavam da sociedade. Sim. Então, ninguém nem sabia. E, ao longo dos anos, com toda a trajetória que você já contou, nós vivemos um período de transformação, principalmente nas escolas, com a educação inclusiva, né? Todos têm o direito à educação de qualidade, de excelência, e todos têm habilidades e capacidades. E a gente tem até leis para garantir isso. Então, quando a gente fala, parece que está tudo muito bonito, assim, conquistamos. Temos leis que defendem, que garantem, mas na prática não é assim. Não. Ainda existem muitas barreiras. E aí a minha pergunta é, por que mesmo com tantas mudanças, com tantas conquistas, ainda é um desafio tão grande trabalhar com inclusão? Porque você vem, né, no livro eu explico, de sociedades muito antigas, Grécia, medieval, sociedades muito antigas, então são muitos anos com o mesmo discurso de déficit, de coisa ruim, né? A deficiência é a palavra que a gente usa, de deficiência é ruim, né? Déficit, falta algo. E são pouquíssimos anos que a gente, agora que eles têm um lugar de fala, né? Que eles têm pessoas no Congresso, que eles têm advogados especializados nisso, que eles têm todo esse olhar, falando das pessoas com deficiência, a gente está começando essa mudança de estereótipo, de paradigma, e é muito difícil, né? A gente teve aqui no Brasil uma sociedade escravocrata durante 300 anos, né? Foi muito tempo. E até hoje a gente sofre, né? A gente percebe esse racismo estrutural. O capacitismo é a mesma coisa, só que é numa dimensão muito maior, porque é global. Então, a pessoa com deficiência não foi só em determinados países que ela foi tratada como um problema, foi no mundo. Só começou a ser observada de outra forma na Primeira Guerra, quando as pessoas da guerra, os homens, voltavam com problemas mentais, com falta de membros, braços, pernas, e aí eles falam, nossa, eles foram nossos heróis, a gente vai ter que tratar eles. E aí começa uma mudança de olhar sobre essas pessoas. Elas já não eram mais um problema. A gente não pode tratar elas como um problema, porque elas salvaram a gente. E aí esse movimento começa a ser feito. Então, é muito recente. Então, vai demorar ainda um pouco para que realmente a gente olhe para isso. Não, isso aqui é errado. A gente tem que tratar de outra forma. Como a questão do racismo, como a questão da homofobia e tudo mais com as várias minorias que a gente tem aí. Só que eu chamo a atenção para o capacitismo, porque o capacitismo ele é global. Não tem nenhuma sociedade que tratou a deficiência como algo positivo. Tá. E aí isso é uma demanda gigantesca. Eu acho, né, que a gente teve um passo muito largo, assim, hoje. Porque hoje você tem uma lei que, se você bater o martelo, vai ter que fazer. E se você não cumprir, as coisas vão acontecer. Mas, se a gente pensar no mundo, é muito difícil mudar uma visão dessa forma, né? A gente também tem culturas indígenas que não deixam a criança viver. E ainda hoje existem essas culturas. E também precisa haver um respeito entre culturas, a gente precisa ter todo um olhar analítico para cada cultura, para os direitos humanos, para toda uma questão. Mas a gente ainda tem sociedades que acham que isso é um problema, que não deveria ser assim. Mas se isso tivesse sido olhado desde sempre e uma pessoa com deficiências fosse chamada de herói, tipo, é o herói, essa visão seria outra.
E talvez hoje a gente teria uma sociedade mais empática. Tipo, quando você vê uma pessoa que não está conseguindo se comportar naquele ambiente por alguma barreira que a gente chama, você precisa observar qual é a barreira, você precisa ajudar ela a diminuir essa barreira. Então, hoje, a visão que eles têm é uma visão social, onde o problema não está na pessoa, o problema está nas pessoas que estão com ela ou no ambiente. Sim. Então, se a pessoa tem uma deficiência, é porque aquele lugar não está adaptado o suficiente para ela. Para não haver deficiência, tem que estar adaptado. Estando adaptado, não existe deficiência, não existe problema. Então, eu tenho um professor que é cadeirante. Ele tem tudo, estudou, fez graduação, especializado nesse assunto, vai lá dar a aula dele. Mas se o lugar que ele vai trabalhar só tem escada, ele tem uma deficiência ali. Ele não consegue subir. Claro. Agora, se é tudo com rampa, tudo acessível, ele vai chegar na sala de aula no horário, vai dar a aula dele, vai ter o projetor, vai ter... Então, não tem deficiência. Só há deficiência se o lugar não está adaptado ou se as pessoas não aceitam aquela pessoa. Que a gente chama de... Ai, meu Deus, esqueci o nome da barreira. Atitudinal. Sim. Que é essa barreira onde a pessoa sofre preconceito por ela ter determinada deficiência. Então, hoje a gente olha para a pessoa com deficiência como um todo. Por exemplo, é uma condição, uma característica dela. A Juliana é morena, tem os olhos verdes e está dentro do espectro autista. É uma característica minha, isso não é um problema. Você não está me xingando. Tipo, a Joana é ruiva, tem os olhos castanhos e é cadeirante. Isso não deveria ser uma questão. Sim. Como a questão do racismo. A pessoa tem cabelo crespo, é preta, 1,60 m. Eu não estou xingando a pessoa, porque eu falei a cor dela. Claro. Então, se a sociedade levasse desse jeito, a gente teria menos problemas. Então, a gente precisa mudar essa chavinha. E é difícil. E é o que a gente... É o nosso intuito com essa conversa. Sim. Né? O seu intuito quando você escreve o livro, quando você dá assessoria para as escolas, quando a gente para um pouco para falar sobre isso, é porque a gente quer trazer um pouco... Né? A gente tem as novas gerações e a gente tem esperança nessas novas gerações. Sim. Se a gente que trabalha com educação, o dia que a gente não acreditar mais no processo de desenvolvimento, na capacidade de cada um de aprender, de mudar, de rever as suas ações, a gente não pode mais trabalhar com isso. É isso. Né? Então, é uma sementinha que a gente planta para isso ser natural, né? Para as pessoas encararem a inclusão com muita naturalidade. E realmente, né? A gente entende que quando você não passa por uma situação, fica mais difícil de você reconhecer. Sim. Né? A dor do outro, o que o outro carrega. Eu lembro quando a minha bebezinha nasceu, eu fui na padaria. Falei, vou a pé. Tá um solzinho bom, vou pôr ela no carrinho e vou a pé. Calçadas. Ju, eu nunca... Né? Eu e meu marido, a gente sempre gostou de caminhar na rua, domingo, caminho. Para mim, nunca foi um problema a calçada. O dia que eu quis ir até a padaria a pé no solzinho... Não foi nada relaxante. Muito pelo contrário, eu fiquei tensa, eu não conseguia subir com o carrinho, era buraco, tinha parte que a calçada... Não... Então, foi um caos. E a primeira coisa que eu pensei, como um cadeirante vai até a padaria? A inclusão, ela não é só para as pessoas com deficiência. Hoje a gente tem os idosos, hoje a gente tem várias outras partes da sociedade que também se beneficiariam. E é natural no nosso dia a dia a gente ficar amarrada ali só às nossas vivências dos nossos problemas. Então, eu só parei para pensar nisso porque eu estava numa condição precisando de uma calçada e eu não tinha uma calçada boa. É isso. Então, eu acho que, assim, né, se eu puder deixar uma mensagem aqui para as pessoas que assistirem a gente, né? Pensando no contexto escolar. Por quê? Porque a gente tem situações
que graças a Deus existem pessoas que lutam por isso, né? Que vai acima da nossa instância, né? Que você depende de governo, de outras hierarquias, mas tem algo que está ao nosso alcance. O que é nosso alcance? Nossa família e a escola que a gente coloca os nossos filhos. Sim. Então, a gente precisa investir nessa educação. A gente precisa formar essas crianças com esse olhar para o outro. A gente precisa naturalizar as diferenças. Sim. A gente não pode abrir mão disso ou achar que isso não é importante. Exatamente. A gente precisa falar sobre educação inclusiva com os nossos filhos. A gente precisa falar para os nossos filhos qual é o papel deles no mundo. Eu não estou falando aqui de propósito para quem acredita que tem um propósito ou não. Não. Eu estou falando de um papel de um cidadão que convive com outras pessoas. A gente não vive sozinho. Sim. E para tudo que a gente faz, a gente precisa do outro. Então, a gente precisa, é nossa responsabilidade. Eu tenho que ensinar as minhas filhas como elas lidam com as outras pessoas. Sim. Quando elas veem alguém que precisa de ajuda, como elas ajudam, o que elas falam, a maneira como elas falam. Porque a família fazendo e a escola fazendo, a gente já tem um ganho como sociedade que é muito grande. Exatamente. Enquanto a gente ficar... Às vezes eu penso que o que impacta muito, às vezes, é quando a gente fica jogando a culpa um para o outro. Uhum. Então, a escola fala, a culpa é da família, que também não fez isso. A família fala, mas também é culpa da escola, porque olha a escola o que fez. Sim. Um culpa o outro, quem perde? A criança. Exatamente. E nós, como sociedade, não anda. A criança e a sociedade não anda. Se a gente unir essa potência que é a escola e família, a gente consegue trazer melhorias, mesmo que minimamente, para a comunidade que a gente vive. Sim. Se você tiver que deixar uma mensagem hoje... Bom, a minha mensagem vai para os professores, porque eu acho que a gente não pode ficar nessa guerra de jogar um para o outro. Então, a minha mensagem é: se preparem. Você não acha que você está preparado para lidar com uma criança com deficiência? Se prepare. Estude, tem curso de graça na internet, tem YouTube. Gente, não tinha YouTube na nossa época. Quando a gente começou, como a gente fazia um curso? Hoje você tem YouTube, TikTok, Instagram. Se você souber usar, inteligência artificial. Eu não sei fazer um relatório. Gemini, como fazer um relatório para uma criança assim, assim, assim? E vai ter, e é gratuito. Você só precisa ter internet e um celular. Então, assim, a minha mensagem é: se preparem. Não dá mais para você correr, não dá mais para você falar eu não sei e não vou aprender, isso não é minha área. Então, a minha mensagem é essa. Para os gestores, preparem sua equipe pelas crianças e por vocês. Porque quando dá um problema, é um problemão. E vai dar, porque essas crianças entraram na escola. Não tem mais como a gente fugir delas e não tem mais como a gente fingir que elas não existem, como a gente fez há muitos anos. Eu e você não estudamos com pessoas com deficiência, por exemplo, né, eu acho. Sim. Então, agora, elas existem. Não dá pra gente fugir. Então, minha mensagem é: preparem-se. Use tudo que você tiver. Se você tiver como pagar, pague um curso. Se você não tiver, use o que você tem na internet, porque não é mais tão difícil assim. Basta a gente mudar um pouquinho a nossa mentalidade. E a mentalidade, Ju, ela tem que ser do querer. Exato. Há muita resistência vendo eu não quero, porque é novo, porque dá trabalho, porque eu já... E não é porque não está fazendo nada, é porque já tenho muito trabalho, mas precisa ter o querer. Porque a gente está falando de uma outra pessoa. Né? Quando nasce esse filho deficiente numa família, a família também não está preparada. A família também não estudou. Sim. A família também não sabe como lidar. Sim. E não dá para a família falar, não quero. Vamos passar para outra. Não dá. Sim. Então, a gente também não pode fazer isso. A gente tem que querer olhar para outra pessoa que está do nosso lado e saber como a gente pode servir a essa pessoa. Para que ela se desenvolva, para que ela melhore, para que ela avance, para que ela seja inserida no ambiente que é da nossa responsabilidade. Sim. A sala de aula, ela é do professor. Sim. A sala de aula ela é nossa. O professor cumpre ali com as regras da escola, com o sistema da escola, tem a estrutura da escola, mas a sala de aula é do professor. Sim. Então, é como se fosse a nossa casa. Como que a gente organiza para garantir
que todos estão se desenvolvendo dentro dela. Sim. Muito obrigada, Ju. Adorei. Eu também. Foi muito bom. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Acho que foi finalizado. Acabamos.